Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta exposição, onde irei falar hoje sobre a evolução da consciência. E olha só a quantidade de anotações que eu fiz. Isso é mal de professor, tem que ter tudo anotado para não esquecer nenhum detalhe. Tem aqui algumas anotações de pesquisa, de inspiração, de reflexão, porque o tema de hoje é um tanto quanto filosófico, aprofundado, mas é bom, é muito bom a gente praticar a reflexão, esse aprofundamento nas questões da vida, tais como essa questão da evolução da consciência, que tem muito a ver com a lei da evolução. Então, nada melhor do que a teosofia para nos trazer esse tipo de conhecimento, de sabedoria, que é algo muito antigo, que vem de outras tradições, tais como tradições hinduísta, budista. Então, primeiramente eu vou fazer uma introdução ao assunto e a partir daí então vamos adentrar um pouco a essa temática da evolução da consciência. Bom, não poderia deixar de citar Charles Darwin, que foi a primeira pessoa a definir o conceito de evolução sobre um ponto de vista de uma teoria científica, né, que é aquela questão da sobrevivência do mais forte. Isso dentre o reino animal, por exemplo. Temos lá as espécies, então elas tentam se adaptar às mudanças do ambiente, e com isso, entre essa luta, entre esse atrito, a vida impulsiona então um processo de seleção natural, né, permanecendo mais forte durante o passar do tempo, e isso caracteriza então um processo de evolução sob o ponto de vista de adaptação das espécies ao meio ambiente, de modo que, por exemplo, na natureza a gente percebe então que tudo evolui, né? Pegando, por exemplo, o reino vegetal, algumas espécies de planta de milhões de anos atrás é bem diferente das que existem hoje, né? Então elas estão extintas e hoje nós temos cada vez espécies mais adaptadas ao ambiente e também mais bonita, a forma vai evoluindo também, vai se aperfeiçoando. A gente observa que Charles Darwin utilizou do seu poder de observação, de observar o meio ambiente e também a sua característica de raciocínio, né, de dedução lógica, para poder compor uma teoria. Porém, ele foi muito criticado, né, porque muito atacado pela doutrina do criacionismo, que explicava a vida de uma maneira assim: Deus criou o homem e pronto, acabou, resolveu o problema, né? Deus criou os animais e tudo mais. Então, por outro lado, também a ciência tem as suas limitações e tem o seu ponto de vista do acaso, né? Será que existe o acaso? Por exemplo, na teoria da física quântica tem uma vertente que diz que a todo momento estão surgindo universos de todo tipo, universos sem vida, de todo tipo de universo, e por acaso surgiu o nosso universo, que compõe aí a possibilidade de vida, que é uma característica única e muito rara, né? A característica da vida, no entanto, que se mudasse 0,0001% das forças subatômicas do início da formação do nosso universo, a vida já não seria possível. Então foi um acaso bem acertado, né? Então essa questão da metafísica que a gente pensa, será que existe o acaso? Né? Então assim,
seguindo essa teoria da evolução de Darwin, para citar um exemplo, seria o mesmo de pegarmos lá peças de um avião, motor, turbina, asa, fuselagem e tal, colocar tudo dentro de uma máquina e deixar girando, movimentando ali, como se fosse uma máquina de lavar, e deixa rodando tudo lá na bagunça, no acaso, entre aspas, e dali tantos milhões de anos sai o avião voando, né? Um Boeing 747 lá e tal. Então é muito assim, comparando com essa metáfora, o surgimento da vida, nessa questão do acaso, também nos deixa muitas reflexões, muitas perguntas e muito espaço aí para a gente poder colocar algumas explicações do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista além da física, um ponto de vista, portanto, metafísico, não é mesmo? Então como explicar o acaso criando aí a nossa capacidade consciencial do atributo da nossa inteligência, não é mesmo? É complicado, são questões profundas, filosóficas, que a ciência ainda não tem uma resposta. Então, a própria teoria do Big Bang, que nos dá a ideia de uma expansão, ou metaforicamente de uma explosão, né? Como é que essa bagunça toda de partículas subatômicas foram se organizando por acaso, criando planetas por acaso, galáxias, vida vegetal, animal, o ser humano, né? Então existe aí algo que coloca uma ordem nesse acaso, né? Aparentemente formando criaturas tão complexas como nós, seres humanos, com órgãos tão complexos como o nosso cérebro, que a própria ciência médica, por mais avançada que seja, ainda não compreende em sua totalidade. Muito bem, fiz então aquela introdução e agora vou citar Krishnamurti. Krishnamurti dizia: pois Deus tem um plano, e esse plano é a evolução. Né? Lembrando que essa visão de Deus de Krishnamurti não é esse Deus pessoal de barbinha branca que fica lá em cima, sentado numa nuvem. Né? É uma visão muito mais aprofundada, mais abstrata. E não é também um Deus absoluto, pois o Deus absoluto ele é inconcebível, inefável, não tem pensamento que alcance essa questão de um Deus que realmente criou tudo. Esse Deus que o Krishnamurti comenta seria entidades altamente evoluídas, que engenheiros siderais, vamos dizer assim, que criou o sistema solar, né, e traçou um plano para as entidades que iriam habitar, evoluir nesse nosso sistema solar. Então são entidades tão avançadas, tão evoluídas, que do nosso ponto de vista seria como Deus. Mas não é o Deus absoluto, pois esse é inconcebível, é inalcançável pela nossa capacidade de intelecto. No universo existem duas coisas: consciência e energia. Energia porque a matéria é uma energia condensada. Então matéria e energia é a mesma coisa, conforme a própria teoria da relatividade. E a consciência utiliza-se do palco da vida, vamos dizer assim, utiliza-se da matéria e energia para se expressar. Então a consciência, para que ela possa existir, se manifestar, ela necessita da matéria, né, para poder vivenciar. Então, começando pelo átomo, o átomo teria uma forma muito
rudimentar de consciência já. Não essa consciência nossa de percepção que a gente tem, muito distante disso, muito mais primitiva. Eu falo de uma consciência que já realiza ali a questão da agregação, já que se não existisse essa força de agregação, o nosso universo simplesmente ia se dissipar em um segundo, ia deixar de existir. Então existe já um plano, uma força atuando, essa força que faz vibrar a teoria das cordas, que conforme essa vibração vai criar um elétron, um próton, vai constituir um átomo, uma molécula, consequentemente um cérebro, um ser humano, um corpo físico. Então existe essa consciência mesmo no reino mineral, mesmo que seja uma consciência que a gente não perceba, impossível para a nossa percepção. Do ponto de vista da ciência oculta, já existe aí uma potencialidade da vida que é a expressão de um grande pensamento divino, né, que permeia tudo e a todos. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, Blavatsky disse: não existe matéria morta, todo átomo é vivo. Obviamente, metaforicamente, essa vida a gente não consegue observar diretamente, tal como uma vida animal, vegetal, que é muito mais perceptível à nossa realidade, né? Porém, se é vivo, existe lá uma consciência, mesmo que mínima, ou mesmo que seja uma consciência germinal, o germe de uma consciência, né? A potencialidade de uma consciência. Então, com base nisso, aprendemos na teosofia que a consciência ou a vida evolui por entre os reinos. Então nós temos aí o reino mineral, que eu comentei, depois nós temos o reino vegetal, onde a vida se expressa de maneira muito mais perceptível para nós, já que temos lá uma rosa que você colhe, você vê que a rosa morre, então você percebe ali uma expressão maior da vida. E maior ainda no próximo reino, que é o reino animal, né, onde nós temos a manifestação dos instintos, e na sequência o reino hominal, já atingindo o nosso reino, que aí existe uma grande particularidade. Cada reino tem a sua particularidade, mas no reino hominal, no reino do ser humano, nós temos a autoconsciência, que é algo que os animais não possuem, que é a questão da nossa individualidade. Iremos ver que os animais têm a questão de uma consciência coletiva, e eles não têm consciência deles próprios, ou seja, não são seres individualizados. É o que a teosofia chama de alma-grupo. Já os seres humanos, tendo a possibilidade de reencarnar em corpos físicos, biológicos, então ele possui lá a autoconsciência, é um ser individualizado. E vamos fazer agora um comparativo com Kardec. Kardec tem algumas frases bem interessantes, ele diz: no mineral adquirimos atração. Olha só o paralelo aí com a teosofia, que é a questão da agregação dos átomos. É a primeira manifestação que a gente percebe, inclusive pela ciência, da consciência no reino mineral. No reino vegetal tem a sensação. Claro que não é uma sensação como a nossa, já que não tem nem sistema nervoso o reino mineral, vegetal. Então é uma sensação de maneira bem específica. Mas já foram realizados testes com plantas, onde colocando eletrodos, percebeu-se alguns impulsos que sugerem uma espécie de sensação primitiva também no reino vegetal. Olha que interessante. Já que o reino vegetal, segundo a teosofia, já tem lá o seu duplo etérico. Não é mesmo? Já tem lá o germe de um futuro corpo, entre aspas, não físico. No reino animal nós temos a predominância do instinto.
né? Isso novamente comentando aqui sobre Kardec, ele realizou esse estudo. Bom, o reino animal já tem um sistema nervoso, isso permite a manifestação de um corpo astral, além do etérico. Então o animal já tem uma certa memória para adestramento. Você pode inclusive sair do corpo, se projetar com seu animalzinho de estimação. Então os golfinhos são seres assim que expressam inclusive alguma inteligência, tem formas de linguagens entre eles, né? Então você percebe que a consciência e a forma, quando eu digo forma eu digo o corpo, elas vão evoluindo. A consciência ela pode se expressar melhor quando obviamente tem em contrapartida um corpo que permita essa expressão. Então já no reino animal, com o sistema nervoso, é possível uma expressão mais abrangente da consciência. Então nós vemos a evolução da forma, paralelamente também a evolução da consciência. Já que tudo evolui, essa é a lei. Inclusive tem o Kardec tem uma frase nesse sentido da lei da evolução. Então temos também, Kardec comenta sobre o reino hominal, que aí tem como característica o livre-arbítrio, né? Enquanto que o animal ele é guiado pelos instintos, nós temos o livre-arbítrio, temos o pensamento, a razão. Mas veja que nós estamos próximos do reino animal, então tem aquele resquício, não é mesmo? Então todo ser humano tem aquele resquício do instinto, né? Dessa questão, por isso que existe essa questão do domínio do ambiente. O animal ele é territorialista, então a gente tem esse negócio do domínio do território também, e a partir daí todas essas questões de guerras, de violência. Então existe esse resquício também no ser humano, que é algo natural, já que a natureza não dá saltos, a gente tem essas evoluções, esses estágios que a gente chama aqui de reinos, mas é desta forma. E depois do hominal existiriam aí outros reinos, que a teosofia comenta até do reino angelical, que seria os devas. Já com relação ao reino humano, homens como Buda, Cristo, Krishna e tantos outros vislumbraram então a plenitude do reino humano, né? E essa plenitude nós iremos chegar lá um dia. Se tudo evolui, seguindo essa lógica, um dia seremos homens tais como estes, homens e mulheres tais como estes que eu citei. E um dia, é claro, eles foram como somos hoje. Então, com base nessa relação da humanidade, esses homens como Buda, Cristo, Krishna, são como se fossem assim, os nossos irmãos mais velhos. Mas estão tanto à nossa frente que a gente considera até como super-homens. E algumas religiões até como deuses, de tão à frente que estamos. Mas são homens que também evoluíram como nós. Então o ser humano tem essa característica da autoconsciência, que é o princípio então do corpo causal, né, que é a mente abstrata, esse princípio da mente abstrata. Então a evolução da forma e da vida estão sempre juntas, sempre em paralelo. Até mesmo no reino humano você percebe que um bebezinho, muitas das vezes no início, né, ele inclusive se confunde com a própria mãe. Na visão dele, do recém-nascido, quando lá no colo da mãe, ele e a mãe é uma coisa só. Ele não se vê como algo separado da mãe. Olha só que interessante. Com a evolução biológica do corpo dele, do sistema cerebral, sistema nervoso, há um momento que o ser humano lá atinge a infância, a juventude e então manifesta melhor a sua consciência, porque a forma, o corpo, propiciou essa expressão.
Então, dessa forma, dessa maneira que ocorre no próprio percurso de uma vida humana, ocorre na natureza de forma geral. Comentando sobre a alma-grupo, então assim, o cão de estimação tem alma? Tem um resquício, tem um princípio espiritual rudimentar, que na teosofia chama-se de alma-grupo. Então não existe uma consciência separada, é uma consciência grupal de praticamente, vamos dizer assim, todos os cães daquela espécie. Então forma-se aquela alma-grupo. Quando o cãozinho desencarna, morre, então ele retorna para a alma-grupo, aquela experiência que ele vivenciou, dando um colorido àquela alma-grupo, daquele grupo de cães daquela espécie. Isso vai evoluindo, aquela alma-grupo vai se afunilando com a evolução natural, né? Dali durante não sei quantos milhares de anos, milhões talvez, chega um momento de que o animal está no nível já facilmente adestrável. Muitas das vezes é um cãozinho de estimação que tem ali já um contato com o ser humano, um gato, um cão. Então chega um momento que até mesmo pelo amor do dono, né, ele acaba se individualizando, e a partir de então ele tem a possibilidade de encarnar em um corpo humano, né? Talvez não aqui no planeta Terra, talvez até em outros sistemas que adequem aquele corpo humano no nível da sua evolução consciencial. Mas de certa forma ocorre esse afunilamento, e através desse processo de individualização, então ele se percebe, ele tem a autoconsciência a partir daí, desse momento. Então ele adentra o reino humano, que tem então de particularidade um princípio que a gente denomina de corpo causal, né? Até na projeciologia a gente estuda corpo físico, corpo astral, corpo mental. A teosofia tem esse corpo causal, que já simboliza o reino humano, né? Esse corpo causal, obviamente, ele surge nesse processo de individualização e permanece imortal, diferentemente de um corpo astral, do corpo físico, que a gente vai trocando, reciclando, né? Trocando esses corpos nas diversas milhares de encarnações que nós temos nesse reino humano. Agora vamos à conclusão. Bom, a lei da evolução determina o próprio sentido da vida, né? Discute-se tanto, filosofa-se tanto com relação a qual que é o objetivo, o sentido da vida. Nós temos então no estudo dessa lei da evolução um provável objetivo, um provável sentido da vida. Então a consciência nos estágios iniciais de sua evolução humana, ela tem assim uma identificação muito forte com o corpo físico. Ela se identifica, ela pensa, vamos dizer assim, ela acha que é o corpo, que é a questão do materialismo. Isso é natural então nos estágios iniciais da evolução no reino humano. E a vida sempre está em busca de formas pelas quais ela pode se expressar de maneira cada vez maior, cada vez mais total, uma expressão melhorada. E por detrás das formas dos organismos vivos, há sempre uma consciência buscando, portanto, a sua expressão. Inicialmente de uma forma de alma-grupo, uma forma grupal, e no caso do reino humano em diante, de uma forma individualizada.
Então a nossa própria capacidade de projeção astral é uma característica da consciência quando estagiando no reino humano. Um dos objetivos da sociedade teosófica é justamente estudar, pesquisar sobre as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do ser humano. Daí então esse estudo da própria lei da evolução. Resumindo, a evolução é o processo de expressarmos o que há de melhor e que está potencialmente latente em nós, em nossa consciência. Por isso que encarnamos várias e várias vezes buscando essa evolução, tanto da forma quanto da vida. E fico por aqui então, concluindo um resumo, um breve apanhado de conceitos, de reflexões relacionados à teoria, à doutrina, ao estudo metafísico, espiritual da evolução, tanto da evolução da vida quanto da forma. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações, acompanhe os vídeos anteriores dessa série e os vindouros, os próximos, sempre abordando temáticas filosóficas e espiritualistas. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.